Tá sentindo, família? Lá ele, essa paz? Ai, 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 que coisa maravilhosa. Que o Vascão possa continuar entregando essa paz amanhã com uma bela vitória, uma grande vitória sobre o RB Bragantino. Ai, que fase boa, que fase maravilhosa. Mas gostaria de, nesse momento aqui, agradecer ao presidente Pedrinho, Fernando Diniz e jogadores do Vasco por possibilitar o Thiagão a gravar esse vídeo. Vou trabalhar com a sinceridade com vocês. Vamos falar de Vasco nesse vídeo? Vamos analisar os resultados dos jogos de hoje. O nosso rival tá perdendo para o Fortaleza nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Vamos analisar o jogo do nosso adversário, o Flucê, diante do Internacional. Vamos falar de Vasco, destacando esses assuntos. Mas é um vídeo resenha. Então, se você não tá com paciência nenhuma, o Thiagão não vai ficar aqui te enganando, tá? Agora, não, Thiago, eu tô com tempo, tô tomando aqui um suco amarelo, tô bebendo minha água, eu vou te dar uma moral, vou te acompanhar. Fala o que vai acontecer nesse vídeo aí, irmão. Família, apareceu aqui um vídeo pra mim, recentemente, de um colorado destacando a vitória do Vasco sobre o Flucê. A que ponto o Inter chegou? Estamos ficando para trás. Olha o Vasco. Eu achei muito engraçado e resolvi destacar isso hoje, nesse vídeo, porque o Internacional, ele foi facilmente batido pelo time que a gente começou a rodar a bola, olé, com 27 minutos, 25, sei lá, 23 minutos do segundo tempo. Por isso que eu agradeci ao Pedrinho, Fernando Diniz e jogadores. Teve um amigo que recentemente ele comentou assim: Thiago, para de dar palco para rival. Mas amigo, que dá palco? Olha a minha cara, olha o meu rosto, tem marcas de sofrimento aqui. Agora que eu tô vivendo uma fase legal, calma, pé no chão, eu espero muito mais, porque isso é Vasco, mas é uma fase de vitórias, terceiro time do retorno, terceiro, segundo, agora a gente vai ultrapassar, e será que dá pra ultrapassar? Não sei, ao certo. Tem bons jogadores, tem o Ryan decidindo, Felipe Coutinho, gênio da bola, uma defesa que passa segurança, Nuno que tem recurso, PH voando baixo, então é um momento legal. E que eu tenho argumentos para debater com essa galera. Então não tem essa de dar palco. Eu não tô dando palco, eu tô zoando mesmo. E na minha visão, nesse vídeo, porque eu vou botar aqui Colorado, Internacional, claro que esse vídeo é focado para os vascaínos, porque esse aqui é um canal de Vasco, mas, família, se eu conseguir chegar a um torcedor do Inter e entrar na mente dele respeitosamente, dificultar ele a dormir hoje, eu já estou muito satisfeito. Muito satisfeito. Você me entende? Porque eu tava vendo isso aqui, família. Cadê? Olha só. Novela entre Vasco e 777 ganha mais um capítulo. Porque eu acho que o valor que o Vasco pagou de 700 mil e uns quebrado foi para uma empresa do primo, do irmão, do ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Olha as pessoas estavam comandando o Vasco. Aí você olha isso aqui também, ó. Essa foto. Eu não sei se alguém destacou isso no grupo de membros hoje, ou eu tava vendo em alguma página. O Vasco foi com esse time aqui disputar Libertadores. E teve que ouvir gracinha. Lembra não do Wellington? Aí, ó. De quem é a culpa? Rafael Galhardo, um dos piores laterais que eu já vi na minha vida. Paulão, que até jogou alguma coisa em 2017 ali com o Anderson Martins, que ajeitou ele ali, ensinou alguma coisa, mas horroroso. Eraso, o Wellington, pavoroso, jogou também mais ou menos em 17, mas 18, Deus que me livre. Fabrício já em final de carreira. Pelo amor de Deus, aí você não quer que eu, nesse momento eu tenha a possibilidade de zoar e de irritar algum torcedor do Inter, eu não vou fazer isso, mas infelizmente é aquilo que eu falo com vocês. Essas pessoas, toma argumento, toma combustível para falar do Vasco, para zoar a torcida do Vasco, para zoar o clube. Hoje não. Hoje eu tô satisfeito. Hoje eu tenho argumentos aqui interessantes para debater com eles, família vascaína. Dá aquela força, vídeo resenha, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Se você estiver chegando por aqui agora, aqui a gente traz notícias, opiniões, reações, eu grito, eu berro, tem de tudo aqui no canal Vasco em Família. Vamos seguir aqui só para destacar os jogos de hoje. Vitória, você tá de brincadeira, né? Uma grande oportunidade de empurrar o Santos ali para a zona de rebaixamento. Perdeu para o Corinthians por 1-0.
O Galo conseguiu vencer o Ceará, chegou a 36 pontos, lembrando que o Galo tem um jogo a menos. Vou deixar aqui o Fluminense por último, tá? O Sport perdeu pro Mirassol por 2-1. Eu tava vendo um lance aqui, cara, que o atacante do Sport perdeu um gol sem goleiro. Brincadeira, é um Thiagão na vida, né? Daqui a pouco tem São Paulo e Bahia, né? 9h30. Daqui a pouco mesmo, porque já é 9h16, no momento que eu tô aqui falando com vocês. Deixa eu ver aqui o nosso rival ao vivo. Tá quanto esse jogo? Tô ouvindo aqui uma gritaria, 84 minutos. Ainda está 1-0 para o Fortaleza, time esse que a gente ganhou, né, com um jogador a menos. Daqui a pouco eu vou mandar umas mensagens também para uma galera que eu conheço. Assim, família, o Corinthians, né, encostou ali no Vasco com 39 pontos, mas, né, o Vasco vai jogar amanhã, logo mais joga o São Paulo, né, que tá com 38 pontos, joga em casa, tem a possibilidade de ultrapassar o Vasco, mas vai encarar um Bahia que tá focado ali, né, vai tentar buscar essa vaga direta na Libertadores. Na verdade, o Bahia eu acho que vai conseguir, né? Mas que é aqui a quarta colocação, que hoje é do Mirassol, que ganhou mais um jogo. Então, assim, o Vasco tem que vencer, né? O Vasco tem que vencer amanhã, chegar a 42, não é isso? Chegar a 42 pontos para encostar ali também no Fluminense, que hoje está com 44 pontos, família vascaína. Vamos reagir aqui, os colorados, falando um monte de graça, e depois as reações da derrota de hoje, que é bem legal pra gente, né, destacar que se um dia trataram o Vasco como chacota, hoje a chacota é vocês, tá? Olha só. É um tropeço do Internacional, que não ganha do horroroso time do Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. Eu quero de novo colocar, e é importante, porque o futebol nem sempre reflete a qualidade de cada time no resultado. Por isso que o futebol é o esporte que nós somos tão apaixonados. Quando é um jogo da NBA, de basquete, quando um time é melhor que o outro, ele ganha, sempre. O time melhor ganha sempre do time pior. No futebol não é assim. O Inter é muito melhor que o Vasco, muito melhor do que o Vasco. O Internacional, numa normalidade, jogando futebol que sabe os 90 minutos, o Inter teria ganho, teria goleado o Vasco da Gama hoje, que é horroroso. Esse time do Internacional de 2025, ele é um desrespeito com a história do clube. Esse é o time mais cagão, cagalhão da história do Esporte Clube Internacional, que é o reflexo desta perdedora diretoria que destruiu o Esporte Clube Internacional. O que nós vimos hoje em campo é um desrespeito com a torcida do Internacional. Eu vou dizer para vocês, eu repito, eu falei isso durante a jornada. Eu tenho 52 anos de idade. Eu já vi muito time ruim do Inter jogar. Muito time ruim do Inter jogar na década de 90. Já vi times horrorosos do Internacional jogar, que perdiam porque eram ruins, não porque eram bunda moles. Lutavam. Perdiam por serem ruins. Mas lutavam. O Inter de 2025 é um time derrotado. Esse time do Internacional entrou em campo hoje de cabeça baixa. Esse time do Internacional entrou em campo hoje perdendo. Já entrou perdendo. Jogadores do Internacional de cabeça baixa, sem envolvimento nenhum com o jogo. Desligados, desconcentrados, desconectados, se arrastando dentro de campo. Lutando por nada. Esse time não luta por nada, esse grupo não luta por nada. Esse grupo é a cara do capitão Alan Patrick, que é uma lesma. O Alan Patrick é uma lesma, é uma tartaruga. É isso que é o Alan Patrick. Capitão de barro, líder de barro do Internacional. Não serve pra nada. Deu trote a tarde inteira. Meus amigos, cada vez mais fica feio pro Internacional, que conseguiu a proeza de perder uma Libertadores para esse time de Série C do Fluminense. O Vasco da Gama ganhou de 2-0. Com gol aí do novo imperador, o Ryan, né? Bola comum, das mais comuns. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Tá difícil, tá difícil. Acreditar que o Vasco da Gama está numa semifinal, na verdade, não, né? Na segunda semifinal seguida de Copa do Brasil. Meus amigos, segunda semifinal seguida de Copa do Brasil. E ver o Vasco da Gama ganhando do time que foi campeão da Libertadores e que eliminou o Inter numa Libertadores da América. Isso mostra o tamanho do momento que o Inter está vivendo. A bolha que o Inter se enfiou. Quando que o Inter vai sair? Como que o Inter vai resolver? Vai deixar Vasco, Mirassol, Bragantino, entre outros clubes, serem maiores do que o Inter no momento? Porque eu vou ser sincero pra vocês. Ver o Inter ganhar do Sport no Beira-Rio com 3 zagueiros e 2 volantes, isso é uma vergonha. O torcedor colorado se sente envergonhado de ver o Inter desse jeito. Porque é o fim da picada ter que, pra vencer o já rebaixado Sport, com 3 zagueiros e 2 volantes. E ainda mais hoje, ver o Vasco da Gama, que tem gato na internet, luz, água, em tudo, tá devendo Deus e o mundo também, mas consegue fazer frente com grandes times do futebol brasileiro. Que não é o caso do Fluminense, que é um time de Série C, mas é o time que eliminou o Inter numa Libertadores da América. E jogadores. Vocês jogam um futebol de time rebaixado. E só não serão rebaixados porque existe alguns
piores ou com azar, que não conseguem pontuar para passar o Inter. Eu quero dizer que falo sim, não com arrogância nem nada, mas em nome de todos os torcedores colorados, até mesmo daqueles que elegeram quem está aí hoje, que nós nos sentimos envergonhados, que nós nunca fomos tão humilhados como estamos sendo. Hoje a gente senta para assistir o jogo do Inter sabendo que seremos derrotados. Hoje nós temos um Celso Roth que habla comandando o Inter, botando 3 volantes, 3 zagueiros, fazendo uma patifaria com o time do Internacional. É o Inter que, olha, tá feia a coisa. Eu nunca me senti, cara, tão humilhado. Ainda bem que esse canal é um canal de torcedor, é um canal de resenha. E isso aí faz parte do futebol, a brincadeira, a zoação. Mas ainda bem que eu sou Vasco, é muito bom ser Vasco. E hoje a coisa tá se azeitando, E aí, família, eu tenho bons argumentos para debater com essa galera. Ele toca num ponto ali, né, sobre gato, não sei o quê, clube endividado, é o que eu falei com vocês no início do vídeo, né? Eu não fico com raiva disso. Isso, na minha opinião, é que deixa o futebol engraçado, que deixa o futebol, cara, com mais vontade de ganhar, assim, o torcedor, de zoar, de brincar. Tem uma galera que passa do ponto que aí, cara, acaba com o esporte. Mas isso aí que é bom, porque agora, olha a minha satisfação de olhar hoje pro Baldassi, pra esse amigo aí colorado que falou do Vasco, perder pra um time que a gente ganhou chuchu no mel, como a galera gosta de falar aqui. 20 minutos, 23 minutos, você tá botando a bola aqui, ó, rodando a bola, e nem fazendo força. E os caras tomaram um amasso hoje do Flucê. Não é possível. E aí, agora, eu entro aqui na minha realidade e penso, será que mexeram com a água lá do sul também? Porque não é normal. Não é normal. Não é normal. Hoje o Colorado, não é falar do Vasco não, é falar de qualquer um, tá? É falar de qualquer um. Porque vem vivendo aí também uma pendenga danada. Não pode colocar o Vasco nessa situação aí, irmão. Olha o tamanho da torcida do Vasco. Nacionalmente falando, o Inter é maior que o Vasco nunca. Internacionalmente eu vou até falar, né, que tem aí o Mundial, o Inter tem 2 Libertadores, o Vasco tem Libertadores, o Inter tem Sul-Americano, o Vasco tem Mercosul. Tu não pode tirar essa braba aí que tu tá tirando, não, mano. Ainda mais vendo o momento do seu time. É vergonhoso um torcedor hoje do Internacional levantar uma pauta, levantar um assunto em relação ao Vasco de hoje. Pô, não pode, cara. Não pode. Qualquer torcedor do Inter hoje que viu a partida contra o Flucê não pode mais abrir o bico, gente, com todo respeito. Que futebolzinho é esse? Se eu montar um cata-cata aqui da minha cidade de Queimados, detalhe, todo mundo alcoolizado, tá? E com a barriga cheia de churrasco o dia inteiro, a gente vai competir contra o Internacional. Time fraco, time ridículo, time pavoroso. Pô, quem é vocês hoje com um time, tá? Não tô falando de instituição não, com esse time aí pra falar do Vasco. Não pode falar de forma nenhuma. O Vasco hoje tá lá na parte de cima no retorno. Melhorou, trabalhou, contratou, sabe? E aquilo que eu falo pra vocês, o Internacional é um outro time que se tivesse um Salgado da vida, um Campelo da vida, a política do Vasco estaria com as portas fechadas, gente. Vocês não têm a política do Vasco. Essa galera que passou pelo Vasco aí nos últimos 20 anos acabou com o clube. Destruiu o Vasco. Destruiu. O Vasco não estava perdendo. Eu falo isso aqui o tempo todo. O Vasco não perde dentro do campo. O Vasco perde fora do campo. Dos grandes clubes do Brasil, o Vasco é o que tem a pior política do Brasil. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza, a galera que trabalha contra o Vasco. Existe uma rivalidade interna, né? Que um fica ali atacando o outro e só quem toma na tarraqueta é o Vasco, é o vascaíno. E hoje um trabalho, né, de respeito, um trabalho de tratar bem funcionários, jogadores, tentar melhorar a estrutura. Olha o carinho que o Pedrinho tem aí com os funcionários, leva pra viajar, a galera tá feliz no clube. Claro que recentemente aí passou um momento de instabilidade que vai passar. Clubes que estão estabilizados passam. Pressão, perdem, tomam porrada, que tem um bom time. Tu acha que o Vasco não vai passar nesse momento de dificuldade? Mas hoje o Vasco tem uma gestão que, segunda semifinal seguida de Copa do Brasil, como um amigo pontuou ali. Então, poxa, pelo amor de Deus, assim como eu era um cara sensato pra não falar do Inter quando o meu time tinha Eraso, Paulão, o Wellington, Rafael Galhardo, como esse cidadão foi profissional e ainda jogou no Vasco, poxa, não façam isso. Não façam isso. Não pode abrir a boca pra falar de um Felipe Coutinho e comparar com o Alan Patrick, que um tempo atrás aí a galera tava comparando. Eu vi isso de Colorado, falando de Felipe Coutinho. Não, quem merece vaga na seleção é o Alan Patrick. Pelo amor de Deus, gente! Isso é um crime! Um crime! Com a instituição futebol! Um crime! Em algum momento comparar Alan Patrick com Felipe Coutinho. Sem perna! Não pode comparar Felipe Coutinho com Alan Patrick.
Deus que me livre. Não façam isso. Eu nem sei o nome de quem inventou esse esporte chamado futebol, mas deve estar se revirando no túmulo. Comparam Alan Patrick com Felipe Coutinho. Vocês estão de brincadeira. Pavoroso. E aí, eu vou mostrar até aqui pra vocês, apareceu aqui pra mim, ó. Tá aí o Fluxê zoando vocês. Pai ama, pai cuida. Poxa, gente. Olha só, quer ver? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Interessante. Ó, essa página aqui Flu Views. É muito engraçada ela. Porque ela já tá, ó, fez vídeo motivacional. Vídeo motivacional pra dia 10, dia 14 de dezembro. Aqui, ó, pegaram as falas do Pedrinho, dos bastidores aí, pegaram o Ryan e botaram ali um vídeo motivacional, mano. Olha só também o que eles fizeram hoje, ó. Botaram a sequência de vitórias do Fluxê no Maracanã. Do Zubeldia. Ganhou do Botafogo, ganhou do Galo, ganhou do Juventude, ganhou do Internacional. Aí tu pensa assim, ué, mas pularam. Porque o único time que ganhou deles lá, no Maracanã, do Zubeldia, foi quem? Fala você. O gigantesco Vasco da Gama. O gigantesco Vasco da Gama, que hoje, atualmente falando, não sei o dia de amanhã, mas hoje o Vasco joga bola. Hoje o Vasco joga bola. E a tabela do retorno comprova isso. Então, assim, vamos ser sensatos, tá? Não vamos ficar falando por aí o que dá na telha, sem argumento nenhum, com um time pavoroso que é amassado pelo Fluxê dentro do Maracanã. Porque pelo que eu vi, o Ivan, que passou aqui pelo Vasco, que nem, né, é titular do Inter. E aqui no Vasco, né, limpava a chuteira, as luvas do Léo Jardim. Salvou eles. Salvou. E a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Repito, aos torcedores do Inter, a política do Vasco dentro do Internacional, a galera que comandou o Vasco nesses últimos anos, eu vou falar pra vocês, portas fechadas. Portas fechadas. Só um clube que tem a torcida como a do Vasco sustenta, aguenta. Vocês não iam sustentar essa bronca não, mano. Não ia. Vocês estão reclamando do cara que tá aí, não sei o que, Barcelos, é uma coisa assim, né? O presidente que tá aí. Pior gestão não chega perto das que a gente teve por aqui. Não chega perto. Se você tá falando esse tipo de coisa aí do passado Vasco, é gato, é água, não sei o quê, eu tô falando isso pra você. Não chega perto do que a gente já viu por aqui. Não chega perto. Mas eu creio, né, que, cara, o futuro do Vasco, a gente vai sorrir. E esse tipo de resenha, esse tipo de brincadeira, vai acabar. Vai acabar, você vai ver. Ai, família vascaína, e aí tem um detalhe, né, que eu queria comentar com vocês também, pra finalizar esse vídeo, que é falando do Fluxê, nosso adversário. O Inter não é parâmetro, Nada de ficar assim, caraca, jogaram bem, isso, nada. O Inter não é parâmetro. O Inter não tem um time competitivo. Não tem. É um time cansado, é um time que não dá. Olha o gol que o tal de Vitinho perdeu lá. Uma coisa louca. Um cara alcoolizado, com a barriga cheia de churrasco, faria um gol daquele. O cara perdeu o gol caindo no chão, o cara tá caindo. O cara não consegue nem sustentar o corpo. E aí eu falo, o Vasco não pode pensar em perder pra esse Inter aí. Em casa, não pode pensar. É de 3 pra lá. Dentro de casa, no nosso Caldeirão, inaceitável empatar com esse Internacional. Time patético, time pavoroso. Então não é parâmetro. Porque você vê aqui, né, a estatística do jogo, poxa, 19 chutes do Fluxê, 7 no gol, 60% de posse de bola, 522 passes, o Internacional teve 362. Não acertou o gol. O Inter não deu um chute no gol. Mas aí pode chegar aqui algum torcedor do Fluxê e falar, mas pô, Thiago, tô falando o quê? A gente pressionou vocês, 15 minutos. Eu tô aqui com as estatísticas da partida. O Vasco deu 10 chutes, Fluxê 9. 5 no gol, Fluxê 4. Posse de bola 52-48, passes. Cara, mas aqui, por exemplo, quem viu o jogo, o Fluminense ficava tocando a bola lá atrás ou bicão pra frente. Sabe, não foi botando na roda. 452 contra 395 do Vasco. Até porque o Vasco tava imprimindo velocidade, né? O Diniz saiu um pouco do estilo dele, tava chamando o Fluxê pra cá e atacar o espaço, imprimir velocidade. Foi assim que o Vasco fez os 2 gols, né? Então é isso, né? Hoje nada assim pra tirar do jogo do Fluxê. Não me preocupa em nada, mais uma atuação normal, porque o Internacional não testou. Nada. Que time patético é o Internacional. Então, fui. Valeu?